paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Primeira coisa, Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, cria de uma jumenta, só que era emprestado. Olha, o mestre precisa, mas logo eu a trago de volta. Lição: tudo que você pega emprestado, usa com cuidado porque não é teu. Usou do mesmo modo que você recebeu, devolva, tá certo? E devolva, não é para ficar não. É emprestado, usou, não precisa mais, devolve do jeitinho que você recebeu. No outro momento que você precisar, com certeza a pessoa: não, ele é cuidadoso, ele tem palavra, ele me devolveu, então eu faço questão de emprestar. É assim. Quando Jesus, então, ele derriba as mesas dos cambistas, é que depois das 6 horas, o sacrifício não era mais oferecido. Então, as pessoas chegavam, compravam suas ofertas, elas impunham as mãos sobre aquele animal e, como passou das 6, aquele animal era guardado. Mais o que? Vendido no dia seguinte. Por isso que Jesus chamou ele de covil de salteadores. Por causa disso. Eles não agiam da forma correta. Olha, a pessoa impôs a mão sobre esse animal agora tem que ser sacrificado para a remissão do pecado deles, simbolizando a remissão, o perdão do pecado daquela pessoa. Isso acontecia? Não. Então, a pessoa era o quê? Continuava, de uma certa forma, culpada. Tá certo? Por isso, mais que Jesus pegou no pé desses cambistas aí. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Nós temos obrigação de dar glórias, hosanas, louvores, aleluias a Deus. Mas às vezes a nossa boca parece que trava. Mas Deus recebe o que está no nosso coração. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso carinho, o nosso respeito.
Às vezes não colocamos da boca para fora, mas Deus sonda os corações e sabe o que nós sentimos, o carinho, o amor por Ele. Então, já que, digamos assim, nós não temos essa condição, é da boca das crianças, porque as crianças, como foi dito agora há pouco, no vídeo anterior, as crianças têm o perfeito louvor. As crianças falam coisas de sinceridade, não de maldade. Se a criança fala, eu gosto desse, realmente ela gosta. E se ela falar, eu não gosto, realmente ela não gosta. Tá certo? Então, observar bem. E Jesus falou, é da boca das crianças que sai o perfeito louvor, porque é sincero, porque é verdadeiro. Não porque canta bem, porque fala bem, mas porque é sincero, porque é verdadeiro, o que não acontece com muitos adultos. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a primeira coisa, quando Jesus procurou figos e não encontrou, e a figueira se secou, essa figueira representa Israel. Quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, ou seja, Jesus foi o último. Não veio mais ninguém tão poderoso, tão forte, tão sábio como Jesus. Então Jesus foi o último. Não venha mais fruto de ti, Israel, porque eu sou o último. E quando ele fala, se tiverdes fé, não duvidardes, às vezes você fala assim, meu irmão, me ajuda em oração, estou num propósito. Dependendo de como for esse irmão, ele fala, não ore assim, porque Deus não está nesse negócio. Até mesmo você orando, eu estava num propósito, eu queria fazer algo, mas eu falava, Senhor, não é a minha vontade, ou seja, a minha vontade é essa, mas que não prevaleça a minha vontade, sim a do Senhor. E aí, então, eu falava, né, por aqui que eu vou, mas de repente, não é por aí, você não vai por aí. E de um dia para o outro, Deus mudou o meu caminho completamente. Eu estava num lugar e fui para outro, precisei ir para outro, porque fui chamado lá. Eu falei, então não é aqui que Deus quer, é exatamente lá. E aí quando você está na vontade de Deus, tudo vai bem. Você tem proteção, você tem ajuda, não tem tropeço, porque Deus está na tua direção. Então é esta fé. Me ajuda em oração. Senhor, é assim que eu devo agir? Senhor, é assim que eu devo fazer? Porque esta é a minha vontade, mas que não prevaleça a minha vontade, sim a do Senhor. Você tem essa fé de que o Senhor agirá por ti. É a fé do tamanho de um grão de mostarda. É a fé que você fala, monte, ergue-te e lança-te longe daqui. O monte vai se erguer e se lançar longe de você. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Viu? Jesus não falou, nem eu sei, não. Eu também não digo com que autoridade ele faça essas coisas, porque Jesus sabe. É importante você ler, pegar cada palavra do texto para você ter um bom entendimento do que está acontecendo.
Jesus não disse, eu também não sei. Ele disse, eu também não conto com que a autoridade faça essas coisas. Eu sei, mas vocês não vão ficar sabendo. Tá certo? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Entenderam? Quem fez a vontade do Pai? Aquele que creu em Jesus, aquele que se arrependeu, aquele que seguiu a Deus, não importando as circunstâncias nem as dificuldades. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. O que aconteceu? Quantos profetas Deus não enviou para falar aos reis, para falar ao povo, e esses profetas falaram de Jesus, Isaías principalmente, profeta messiânico, porque ele foi o único profeta que muito mais falou de Jesus. E os profetas foram rejeitados, foram maltratados, foram mortos. E o filho? O filho vem, então vamos matar o filho também. E agora, Jesus está dizendo que o reino de Deus vem para outros lavradores. Para quem? Para nós. Nós não fazemos parte da nação de Israel. Nós não somos israelitas de sangue, mas nós somos o que? Filhos adotados de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E nós estamos fazendo o que? Divulgando o Evangelho. Nós estamos levando as boas novas, o Evangelho, que significa boas novas, para o mundo, fazendo o que? O ID de Jesus. Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem,
Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: agarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Novamente, Jesus fala que muitos são chamados. O rei chamou muitas pessoas para um banquete, mas cada um se preocupou. Não, eu tenho um negócio, não, eu tenho a minha esposa, não, eu tenho os meus animais. Cada um tinha uma coisa para fazer. Ou seja, a preocupação com o mundo faz com que as pessoas se afastem de Deus, não consigam ver as coisas boas que Deus tem para elas. E ali então ele foi para os piores lugares e chamou aquelas pessoas, mas no meio delas havia um intruso, havia um que estava ali para espiar, para ver o que ia acontecer. Só que o rei sabe, o rei tem inteligência, o rei tem visão. Então pega esse intruso e coloca o daqui para fora. Cuidado para não ser um intruso no reino de Deus. Não adianta entrar disfarçado. Deus sabe quem é e quem não é. E quando ele fala muitos chamados, poucos escolhidos, isso é termo ministerial. Deus chama todos para a casa dele, mas um ele coloca como pastor, outro como evangelista, outro como missionário, outro como presbítero, outro como diácono, outro como cooperador, e todos trabalham em favor do reino de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Você tem que ter a sabedoria de Deus para certas circunstâncias. E essa sabedoria só Deus pode te dar se você realmente quiser de coração. Senhor, eu preciso de sabedoria para resolver tal coisa. Senhor, eu preciso de sabedoria para tratar com tal pessoa. E Deus vai te dar a sabedoria. Deus te dará a estratégia. E aqui então, a Deus o que é de Deus. Eu tenho que ter o meu momento de louvor, de adoração, a minha dedicação, a minha dedicatória a Deus. É o meu momento entre Deus e eu. Deus não te proíbe de fazer as coisas que você precisa fazer, mas não vá se distrair com coisas tolas. Aí Deus não se agrada. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido.
Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Deus é Deus de vivos. Quando ele fala não matarás, nós matamos, mas nós não temos o poder de ressuscitar. Deus é o contrário, ele mata, ele tira da terra, mas ele tem o poder de devolver a vida. Então ele sabe o que faz, ele pode fazer. E foi aqui, nesse ponto dos saduceus acreditarem, não acreditarem na ressurreição, que Paulo lá na frente, vendo que havia saduceus, fariseus, lá, ele jogou algo lá que houve uma contenda entre eles. E aí, quando eles começaram a brigar, Paulo falou: agora me desculpa, mas estou me retirando. Estratégia. Saber usar as coisas que Deus te dá. Ter conhecimento. É o que ele fala. Meu povo erra por falta de conhecimento. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras te dão conhecimento, te dão sabedoria, te dão estratégia. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você ama a Deus, você sabe o que Deus quer, então você faz o que é correto para Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus não quer. Eu vou fazer assim porque Deus mandou fazer assim. Eu não vou fazer assado porque Deus quer assim. Então você faz por amor a Deus. Se você não tem amor a Deus, tudo que está do 3º mandamento até o 10º, você não vai cumprir de jeito nenhum. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que estáis? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então disse Deus, o Criador, ao meu Senhor Jesus Cristo, Filho dele: Aceita-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Foi o que eu expliquei lá atrás. Jesus, como homem, ele teve seus descendentes, ou seus antepassados, melhor dizendo. Então, Davi, ele é descendente de Davi, mas ele não teve os seus ascendentes. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para mostrar salvação, para explicar o reino de Deus. Então, como homem, ele teve seu primo, João Batista, ele teve seus irmãos, ele teve uma mulher que cuidou dele, teoricamente mãe, ela fez o papel de mãe, mas não era mãe dele.
ele veio ao mundo por intermédio dela, através dela, tá? Ela não coabitou com ninguém para que Jesus viesse ao mundo, foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso você tem que entender, colocar na tua cabecinha todas essas coisas. Jesus, como homem, ele era 100% homem, e ele era 99,999 papapá de 9, porque faltava uma coisa só para ele ser exatamente Deus. O dia da sua volta. Perguntaram, quando o Senhor volta? Nem eu, nem os anjos sabemos, mas tão somente o Pai. Aí como pode, para você ver o poder de Deus, ele omitiu essa informação de Jesus, porque sabia, não, meu filho é bom de coração, ele vai acabar contando o dia que ele volta, então eu vou tirar essa informação dele para que fique em segredo. Hoje, Jesus sabe, mas quando ele esteve aqui no nosso meio, ele não sabia. Amém?